Todos os dias a gente sai da nossa casa sem saber se iremos voltar, em segurança para nossa família, sem saber se a nossa família ela vai voltar para nós. E nem por isso os veículos param de andar em alta velocidade, mesmo sabendo que muitos acidentes acontecem, né? Então a vida ela é cheia de surpresas que podem ser boas ou surpresas ruins. Surpresas boas quando você, apesar de sofrer algum acidente, você ainda tem algum livramento. Existem pessoas que nem sabem que dor vai atingir ela na vida. É por conta dessas coisas que nós temos que pensar que enfrentamos todos os dias batalhas espirituais que nos cercam. Pessoas podem dizer que não acreditam. As pessoas têm o direito de não acreditarem, porque não foi concedido a essas pessoas esse entendimento. Então elas vivem completamente tranquilas quanto a isso, né? E as pessoas até questionam, poxa, mas por que Deus vai livrar somente os que oram e os que não oram? Não é que Deus não livra também os que não oram, Ele livra. Mas no momento que você sabe que precisa orar, que você entende essa responsabilidade, com certeza, pelos relatos bíblicos, nós entendemos que as orações elas podem muito em seus efeitos, ela tem muita eficácia. Um relacionamento com Deus te possibilita a ter uma condição diferenciada. Uma condição diferenciada, por quê? Porque orações e súplicas chegam ao coração de Deus. Então, existem as pessoas que vivem na ignorância, que não entendem essas questões, e Jesus sempre quis tratar com o ser humano sobre essas questões. Toda vez que ele curava alguém, ele disse, a tua fé te salvou, porque a fé ela pode ser carregada para qualquer canto do mundo. Perceba que a fé ela é algo que ela pode chegar em qualquer nação, em qualquer língua. Simplesmente acreditar, materializar o que você está buscando em Deus. É lógico que existe a soberania de Deus de coisas que às vezes a pessoa ora e não funciona. Você ora pela proteção da sua família e muitas vezes a coisa não funciona. Mas o que funciona? Se chegou o tempo determinado, né, de a pessoa partir desse mundo, temos que ser grato a Deus pela a possibilidade de termos vivido com essas pessoas, e devemos aprender a aproveitar muito mais a vida a partir disso, né? Chegou o tempo e Deus vai te dar o quê? A capacidade para superar esse tempo. Porque não existe palavra que conforte o coração de uma pessoa que está totalmente machucada, totalmente perdida, porque as notícias ruins às vezes chegam uma atrás da outra e são notícias gravíssimas de forma que aquilo sufoca a pessoa e a pessoa não... Em quem a pessoa vai se segurar nesse momento? Daí existe a diferença de quem tem Deus e de quem não tem. Ou todos têm Deus, mas não exercitam esse relacionamento, tá? Quando eu digo que não tem Deus é porque não exercita esse relacionamento. Não que Deus não está sobre a vida dela. Deus está em tudo, em todas as pessoas, sobre todos. Ele faz chover sobre bons e maus. Ele é bom em todo o tempo. E a pessoa não conhece que pode travar esse relacionamento com Deus, tá? Então chega um momento em que, como Jó disse, nu eu vim para esse mundo, e nu eu retornarei. Tem gente preocupada se vai morrer e vai ser lembrada. Uma preocupação meio que besta, porque eu não quero que as pessoas fiquem lembrando de mim com tristeza.
Não quero que a tristeza fique no coração. Aquela pessoa sempre você vai lembrar dela, sabe? Como se fosse uma missão sua. Eu acho que a lembrança tem que ser algo natural. Eu acho que não tem que lembrar por missão, né? Tem que ser algo natural, aquela recordação que vem, essas recordações às vezes transformam a gente, nos tornam pessoas melhores. Tem gente que já foi pessoas maravilhosas e fechou o coração, sabe? Ela se fecha. O ser humano tem uma questão que não se sabe se é a própria mentalidade ou se são embates espirituais. Mas tem gente que já foi muito boa nesse mundo e começou a se fechar e se tornou uma pessoa amarga. Eu não digo que ela é uma pessoa ruim, ela até é uma pessoa justa, mas ela não consegue mais ser o que ela era. E o que ela era muito bom, salvo que muitas vezes você é bom demais e acaba se tornando um idiota para certas pessoas, ou seja, pessoas se aproveitam da sua bondade. E por isso que as pessoas às vezes se fecham. Às vezes pessoas que são nervosas, são pessoas que explosivas, são pessoas de boas, de coração. E às vezes aquela pessoa que não fala nada é uma pessoa ruim, que ela fica ali, ela traça planos maquiavélicos, faz a maldade, você nunca espera uma ação daquele comportamento. Você percebe aquele comportamento, você nunca esperaria que aquela pessoa tomasse tal atitude. Só que em tudo isso aí, em tudo isso, Deus conhece o quê? O coração. Como Pedro lá que sacou a espada e cortou a orelha do Malco, né? O soldado o centurião do sumo sacerdote. Ele era um homem precipitado. Quantas pessoas são precipitadas? Esses dias estavam pessoas pulando da ponte e alguém se machucou e um cara do nada, precipitadamente, se joga. Ele acabou falecendo. Quantas pessoas são imprudentes? Você está lá na praia, aí a pessoa quer ver o mar de perto, sem calcular riscos, não sabe nadar, não era para estar ali, mas tem uma coragem, assim, as pessoas por uma foto, por um vídeo, para demonstrar sua coragem, fazem coisas absurdas. Pula de bungee jump, pula de paraquedas, pula sem paraquedas. O ser humano faz cada idiotice para poder mostrar para os outros a sua coragem, né? Uns realmente têm um espírito de aventura, outros é só para mostrar. O ser humano vive com essa vaidade ridícula, sabe? Se você é alguém que serviu às Forças Armadas, você se acha mais especial do que o outro que não serviu às Forças Armadas. Se você é alguém que... o ser humano, quando faz uma coisa, quando é bom numa coisa, quer mostrar para todo mundo que ele é bom naquilo. São vaidades que prende o ser humano. São vaidades bobas, porque às vezes a pessoa fica... Agora, com a era da internet, é até bom que a pessoa pelo menos ganhe um dinheirinho, né? Ela usa aquilo ali, ganha um dinheiro e transforma aquele dinheiro em recreação, em motivação, em alegria. Transmite também coisas boas. Só que muitas vezes a pessoa está viciada naquilo. Aquilo se torna uma droga. Ela não consegue mais olhar para a natureza e apreciar sem tirar uma foto, sem passar aquilo para os outros, sem passar aquilo para dentro de uma câmera. Ela não consegue simplesmente apreciar. E quando você não consegue apreciar, você perde a beleza daquilo. Você nem percebe e você está se tornando um livro. Você está se tornando um livro que você só é bom quando você abre ele e lê, medita naquilo. Você tem que ter um tempo para viver. Para não fazer nada para ninguém, é só por você. Apreciar, por observar a beleza das coisas que Deus fez. Relaxar. Não precisa transmitir aquilo para ninguém. Aquela imagem é só sua. Aquilo que você está vendo é só seu. Aquele momento é só seu. Você não precisa compartilhar aquilo com ninguém. Você compartilha outras coisas na vida. Naquele momento você tem que entender. E muitas vezes a gente está preso numa caixinha da internet, numa caixa. Algumas pessoas já estão assim, já não meditam mais em Deus. Elas já não conseguem. Elas estão tão dominadas pelas suas próprias vontades
Elas estão naquela passagem da parábola do semeador que a semente cresce, se torna grande e sufoca a palavra, né? Que são os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais cobiças. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A gente precisa calcular isso. Porque dá a impressão que Deus nos abandonou, quando na verdade nós estamos abandonando Deus por conta dessas atitudes nossas. De colocar sempre as coisas em primeiro lugar e o espaço que era para Deus ocupar, que poderia ser um pouco de espaço, porque isso é gradativo, né? Você não consegue fazer Deus ocupar o espaço da sua vida de assim, perfeitamente de um dia para o outro. Isso é um relacionamento. E vai aumentando esse compromisso, né? Não é uma coisa assim que você... Tem gente que toma decisão, a partir de hoje vai ser assim. Até consegue, tá? Mas temporariamente, outros até conseguem seguir. Mas a maioria é um relacionamento travado aos poucos. Que Deus não quer tomar toda a sua vida. Não quer que você fique alienado. Nós vemos pessoas aí na igreja alienado. Aí nós vimos um presidente alienado se comportando de forma totalmente avessa ao evangelho e sendo apoiado pelos evangélicos. É de tal cegueira, as pessoas estão tão cegas que elas conseguem ver bondade em uma pessoa ruim. E é assim, sem essa capacidade de entender que aquele ser é ruim, que a gente coloca pessoas ruins para governar o sistema religioso. Eu sou evangélico, mas eu observo, por exemplo, o Papa. O Papa sim tem suas falhas, mas o Papa sempre está em buscando o que é a paz, da forma, às vezes, ineficaz, tá? É lógico que a estrutura católica ela se torna eficiente. São muitos católicos em todo o canto do mundo, né? Por isso que o Papa precisa interferir nas questões de paz na guerra entre Ucrânia e Rússia. Interferir de que forma? Tentando colaborar de alguma forma, movendo o coração dos católicos daquela região para que eles possam fazer uma pressão contra o governo para que essa guerra acabe. Essa guerra está virando falta de vergonha na cara já. Tanto do Putin quanto do Zelensky, quanto dos Estados Unidos, que a gente bem sabe que de um lado você tem o Putin, você tem um cara que tem um argumento para atacar, ou seja, deram a faca e o queijo na mão dele. E ele tem um argumento. O argumento é de estarem invadindo o território dele. De outro lado, os Estados Unidos, que é provocador. E no meio, um monte de corpos, um monte de famílias, um monte de pais que perderam seus filhos, um monte de filhos que perderam seus pais, um monte de filhos que vão crescer sem os seus pais, um monte de maldade, de covardia, medalhas sangrentas, honrarias ridículas. Infelizmente, numa guerra, não se tem como perdoar o seu inimigo. Que o seu inimigo pode matar um amigo seu. Infelizmente, esse é o pensamento de um soldado. Homens de sangue, que são colocados ali, jogados ali. Alguns motivados por uma vontade de serem heróis e acabam perdendo a vida. Outros vão voltar com enormes sequelas que ele vai perceber que aquele pensamento que ele tinha de como seria bom ter participado de uma guerra e tal para ser honrado, ele vai perceber que aquilo tudo não passa de besteira. Alguns vão realmente se orgulhar daquilo, vão voltar intactos ou com poucos ferimentos e vão se achar acima da média. E é sempre orgulho humano ridículo. Ridículo. Enquanto os maus, né? Para triunfo do mal basta que os bons façam nada, cruzem os braços. Os maus que governam esses países, que foram colocados pela própria população para governar esses países, eles foram colocados pelo povo. E o povo não conseguiu reconhecer a maldade neles. E quando chegou no ponto, agora famílias estão sofrendo por conta dessa irresponsabilidade.
de pessoas que não pregam a paz, mas que foram colocadas em cadeiras que não deveriam estar sentados. Então toda a maldade, aí você pergunta onde está Deus nessa questão. Deus está clamando para que o homem consiga entender o seu próprio coração, os seus próprios passos, o seu próprio coração e possa motivar outras pessoas na verdade. Hoje estão lutando pelo direito de continuarem falando mentira. Quando você fala em criminalizar fake news, é criminalizar pessoas que usam, que manipulam, que fazem maldade com comentários. Sempre teve isso na internet. Esses dias publicaram que uma pessoa morreu e a pessoa não morreu. E as pessoas se entristecem por um fato quando vai ver que aquilo é uma mentira. Isso tem que ser criminalizado. Não é cercear o direito de você falar algo. Se algo for verdadeiro, você tem direito de falar. Agora, se algo for mentiroso, isso prejudica a nação. Principalmente em questões políticas. Tem que criminalizar. Por quê? Porque estão usando de má fé essa liberdade para falarem mentira. E quem não quer que criminalize isso é porque quer continuar fazendo as suas maldades, porque não tem capacidade suficiente para viver da verdade. Elas querem ver de uma mentira. E o pior é que eles vendem outra mentira para a população. Não, eles querem tirar o teu direito de se exprimir, de se expressar. Não. A gente quer tirar o direito de vocês ameaçarem as pessoas, de vocês fazerem maldade com as pessoas, manipular a opinião pública por mentira. É por conta disso que temos fome no Brasil. É por conta disso que temos governos sujos e medíocres. Por quê? Porque a política não avança, a população não avança em entendimento de que se a gente não mudar ali dentro, tudo aqui fora continuará da mesma forma. Então, quando você começa a galgar, a exigir um comportamento das autoridades, né, isso reflete em todo o sistema. Você vê um policial não tem o direito de espancar uma pessoa que está ali rendida, que está ali sendo abordada. Ele não tem esse direito. Uma pessoa que é pega ou roubando no supermercado, quem pegou não tem o direito de machucar essa pessoa. De dar na cara dessa pessoa. O ser humano, ele totalmente, tem um comportamento totalmente ridículo. Um comportamento preconceituoso, um comportamento maldoso. Eles acham que pode chegar e agredir, dar um tapa na cara de uma pessoa, envergonhar, colocar na rede social. Eles acham que podem. Então nós estamos convivendo com pessoas que, se a gente não tiver uma conexão com Deus, a gente não consegue perceber quando essas pessoas entram na nossa vida. A gente não consegue sondar a maldade dentro daquela pessoa. A gente só vê, não, aquela pessoa é uma pessoa muito legal. Você não sabe o que tem dentro da mente daquele ser. Você não sabe que comportamento essa pessoa tem se ela for ofendida. Você não conhece nada daquele ser humano. Não se torne uma presa fácil. Relacionamento, contato com as pessoas, você leva anos para poder entender a personalidade das pessoas. Tá? Tem gente que você trabalha com elas pisando em ovos. Qualquer coisinha que se faça, aquela pessoa muda da água para o vinho. Tem gente que você já percebe que são pessoas de bem. Você vai convivendo pelas circunstâncias, você vai vendo atitudes e você consegue dizer, poxa, essa pessoa é uma pessoa boa. Ela consegue se mostrar assim. E tem gente que fica a vida toda escondida ali. A maldade está escondida ali, você não consegue perceber. Até o dia que aquele pavio acaba se incendiando. Nós temos aqui a foto do evangelista Billy Graham, né? Foi um grande evangelista que ensina muitas coisas. Ele, Joyce Meyer, ensinam muitas coisas boas. O evangelho, ele já era para estar num estágio muito grande, tá? De bênção para as pessoas. O evangelho já podia estar alimentando o mundo com pão também, tá?
Porque por que se move uma religião? Por que se move o coração das pessoas? Para que elas. Por que se tem os frutos do Espírito Santo? Bondade, longanimidade, temperança. Para que essas pessoas possam refletir na sociedade o caráter de Deus. A bênção é como se Deus quisesse que o ser humano fizesse o bem por meio do seu espírito. Deus está transformando pessoas para que elas façam pelas outras o que os egoístas não fazem. Você vê, a pessoa está andando pelas ruas, catando o resto de comida, catando latinha, catando ferro velho. Passam as pessoas com os carros mais lindos. O que tem no coração daquelas pessoas? Pensam em si mesmas, são egoístas, são egocêntricas. Ela não, os 50 reais ou 10 reais não vale nada para essa pessoa. Mas ela não tem coragem de ajudar ninguém. Eu não digo, elas não são obrigadas a ajudar ninguém, tá, gente? Na vida ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado. Se você não tem compromisso com Deus, eu acho que eu não vou pensar assim, caramba, eu vou ajudar aquela pessoa porque aquela pessoa está passando necessidade. Existem pessoas que não têm ligação nenhuma com a fé, com religião, mas têm essa sensibilidade, conseguem fazer bem. Existem pessoas que estão na igreja que não conseguem ter essa sensibilidade. Essas que estão na igreja teriam que ter o dobro, o triplo, o quíntuplo dessa sensibilidade. De que é o compromisso do ser humano ajudar o próximo. Uma pequena ajuda, cara, às vezes não precisa muito, uma pequena ajuda se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer pelo próximo, por alguém, resolve o problema. Tem gente que fica esperando os outros pedir. Sabe, isso é uma coisa muito feia. As pessoas têm que ser liberais. Às vezes você não quer ajudar uma pessoa que você vê todo dia, porque senão você sente na obrigação de ajudar, né? Fica aquela coisa chata. Você sente naquela obrigação, você faz, mas você sabe que sente aquela coisa. Faz por alguém que você nunca mais vai ver. Alguém que você vê que está trabalhando, às vezes, um entregador, que você vê que pegou chuva para trazer sua comida. E aí você dá um pouquinho do calor, né? do afeto, do amor pelo próximo. Aquela pessoa tá na chuva, ela pega aqueles 50 reais, ela, caramba, a chuva nem faz mais efeito. Só em, só em você trouxe calor para dentro do coração dela, de forma que ela saiu alegre na chuva. Ela veio triste e ela saiu dali recompensada. Ela saiu alegre. Você consegue transformar aquele momento ruim da vida de uma pessoa. E tem gente que não consegue entender isso. Quem vive na prostituição, na farra, que não tá nem aí pra vida, só quer saber de beber, e não quer saber de ajudar ninguém. Que ela pensa assim, já vou pro inferno mesmo, então não vai fazer diferença. Ninguém é obrigado a ajudar em nada, tá? E Deus não precisa dessas pessoas também, tá? Porque existe essa palavra, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus. Existe realmente isso lá em Provérbios, se eu não me engano. Quando você faz pelo próximo, lá na frente a justiça de Deus te alcança. É uma cirurgia que você precisava fazer, ninguém conseguia, as coisas começam a andar, sabe? É um trabalho que ninguém consegue, de jeito nenhum, a área tá ruim, você consegue. As pessoas não entendem que o que ela planta, ela colhe. Só que às vezes ela não percebe como ela colhe. Ela não percebe que às vezes aquela colheita é muito maior do que ela não consegue calcular. Pô, mas eu fiz o bem a vida toda, nunca me aconteceu nada de bom. Não. Olha para sua família, olha para sua casa, olha para o teu carro, olha para a tua saúde, começa a olhar para as coisas que você tem, porque se você tiver um problema no estômago e não puder comer, você vai ver como é valioso comer. Então você tem que se sentir grato por você não ter um problema no estômago. Você tem que se sentir grato por você não estar passando mal. E às vezes você precisa ver uma pessoa passando mal para você entender como você está sendo abençoado, tá? E eu tô falando das coisas mínimas, tá? Eu não tô falando de câncer, de coisas mais graves, de pessoas que nascem que não têm nem direito à vida,
Se não existe eternidade, Paulo diz, somos os mais miseráveis que existem. Comamos, bebamos e amanhã morreremos. Ou seja, se a gente não crê numa vida melhor do que essa, nós cristãos somos os mais miseráveis, porque vamos passar a vida toda se abstendo de tudo, se abstendo de coisas. Poderíamos estar vivendo loucamente, porque se não há eternidade, eu não tenho responsabilidade. Não preciso ter responsabilidade com nada. Não preciso me privar de nada. Pensando de forma bem natural, né? Porque a gente se priva das nossas fraquezas por medo, por medo de ir para o inferno. Quem não tem medo de ir para o inferno? Tem que ter medo. Tem que ter medo de não existir mais, ou mesmo que não fosse o inferno, mesmo que você não fosse existir, já seria ruim, porque você não vai ver as pessoas que você amou aqui nessa vida, não teria significado essa vida. O que são 100 anos em relação a uma eternidade? Se você viver 100 anos, né? Então, nós temos que entender que precisa ter a eternidade para que se haja justiça de Deus. Teve pessoas que não teve direito a viver. Filho que nasceu com câncer, só sofreu, morreu. E aí, cadê a justiça de Deus nisso aí? Tem que existir, tá? Eu sei que muita gente não crê, é teu direito não acreditar, mas deve ser muito ruim não ter uma esperança. Porque se você colocar vários seres humanos aqui, até ateus, e você perguntar para eles o que você gostaria, como você gostaria que fosse após a morte? Como você gostaria? E você começar a selecionar coisas. Você gostaria de ver seus filhos? Você gostaria de ver sua mãezinha que morreu? Seu bichinho de estimação? Até o teu bichinho de estimação, se fosse possível? É lógico que essas pessoas gostariam. Eu tenho certeza que não tem ninguém que diga assim, eu não quero ver ninguém, eu quero deixar de existir, ponto. Só se o cara for muito doido. Mas na realidade, dentro do coração dela, eu acredito que essa pessoa diria, não, eu quero ver meus amigos, minha esposa. É isso que Deus está querendo que a gente tenha. Uma possibilidade de uma vida eterna melhor do que essa. Às vezes eu falo para as pessoas, elas não entendem. Por exemplo, Adão pecou e começou a morrer. A partir daquele momento, o prazo de vida dele se esgotou. E essa morte passou a todos os homens. E mesmo assim, Deus o abençoou de forma que ele viveu centenas de anos. Se eu não me engano, 700 ou 900 anos. Gente, a gente vive nem 100 anos. E a gente é grato a Deus por isso. Imagina o cara viveu séculos. Deus foi ruim? Eu acho que não foi. Adão cumpriu seu papel de vida. Teve filhos, teve filhas. Às vezes a pessoa fala assim, mas como é que Caim... Como é que teve origem nisso? Poxa, Deus fez a mulher da costela de Adão. Não podia fazer da costela de Caim uma mulher em segredo e a gente não saber disso? Seria da mesma linhagem, porque sairia da costela de Caim. Poderia. Deus poderia fazer. Da mesma forma que ele fez com Adão, tirou a mulher da costela de Adão, por que Deus separa Caim? Mistério, nós não sabemos. Poderia fazer uma mulher da costela de Caim. E nascer uma linhagem ali que veio de Adão e Eva, lógico, Eva é mãe de todos os seres viventes. Porque existem coisas no Novo Testamento que confirmam o Antigo Testamento. Jonas ficou no ventre de um peixe? Sim. Jesus falou que assim como Jonas ficou, o Filho do Homem ficará no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Ou seja, aconteceu Sodoma e Gomorra? Aconteceu. Jesus falou que no último dia Deus terá mais misericórdia de Sodoma e Gomorra, né? Que se os milagres que ele fez em Israel fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles creriam. Deus poderia ter mudado a história? Deus poderia ter feito como aconteceu lá com os povos bárbaros, lá na vida da cidade de Sodoma e Gomorra? Poderia. Poderia ter mudado a jornada. Poderia ter mudado o destino de Judas Iscariote? Se não estivesse escrito como seria, poderia. Deus não escreveu a história de Judas assim, vai ser assim. Simplesmente Deus não interferiu na história de Judas. Ele disse assim, vai acontecer dessa forma, e não interferiu ali. Porque tem vidas que Deus não interfere, não sei porquê.
ali. Deus poderia ter interferido na história de Judas? Sim. Ele poderia não ser aquilo ali tudo. E ele se arrepende. Mas remorso não é arrependimento? Claro que é. O cara vai lá, com as 30 moedas que ele pegou, que ele vendeu Jesus, e tenta devolver um cara que é ladrão, devolver dinheiro. Isso é surreal. E ele diz, eu pequei contra sangue inocente. Os pequenos delitos de Judas levou ele a uma circunstância muito ruim. E ele tem um caráter que expressado de uma forma que outra pessoa não teria. O Judas poderia falar assim, o que eu posso fazer? Ficar com as 30 moedas de prata e curtir a vida. E agora já era, já fiz a cagada. Não, ele se arrepende, ele tenta devolver as moedas. Ele é ignorado pelos aqueles religiosos ridículos que deveriam consolá-lo, não. Foram os maiores responsáveis, porque eles sim eram religiosos. Judas Iscariote não. Judas foi amigo de Jesus, andou com Jesus, não se sabe o porquê ele segue aquilo. Deus não interfere na vida dele, poderia ter interferido, como Deus interferiu na história dos povos bárbaros. Será que os povos bárbaros eram gente melhor do que Judas Iscariote? Lógico que não era. Que os homens massacravam as pessoas. O Judas era um ladrão. E ele se arrepende sim. Só que ele é um cara que o psicológico dele de ofensa, a condição dele é tão grave, o arrependimento dele, que ele não aceita mais viver. Ele não se acha no direito de viver por conta do que ele fez, cara. Olha que ser humano incrível é o Judas Iscariote. Ele tem um arrependimento que uma pessoa comum não teria. Ele não se acha digno de viver pela maldade que ele fez. Só faltava para ele Jesus para conversar com ele, como Jesus fez com Pedro, porque Pedro também negou Jesus e com blasfêmia. Só faltava Jesus perdoar, conversar com ele, acalmar o coração dele, mas não aconteceu. Eu não digo que Judas está perdido, apesar da Bíblia falar, ele é o homem da perdição, sim, ele se perdeu. Mas Deus não interferiu na história dele. Por que interferiu na história de outros? Por isso que a Bíblia fala, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. No dia do juízo, tudo isso vai ser levado em conta. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de uma forma tão amarga, tão terrível, que ele não se achou no direito de viver. Quer arrependimento mais forte que esse? Eu acho que não existe. O cara que a ponto de jogar as 30 moedas fora e a sua própria vida, que é mais do que 30 moedas, né? Pode-se dizer que é ouro. Que Judas devia ter uma família, devia ter filhos. Ele abriu mão de tudo isso para não aceitar o arrependimento, para tirar a sua própria vida. Já que eu fiz com que ele morresse, eu também tenho que ir. Cara, isso é de uma sensibilidade tremenda, cara. As pessoas falam, isso é um ato de covardia. Não, cara, isso é um ato de coragem, mano. Ridículo, sim, ridículo. Mas não é qualquer um que tem essa capacidade. E não estou incentivando a ninguém fazer nada disso, tá, gente? Porque as pessoas pensam que a gente está falando isso para incentivar. Não, jamais isso. Mas existem pessoas que têm essa sensibilidade. É lógico que o melhor a se fazer é encontrar Jesus, conversar com Deus, porque Deus está disposto a perdoar, né? E no caso de Judas ainda mais porque a história tinha que seguir daquela forma. Até as vestes de Jesus sendo repartidas e a túnica, lançaram sorte sobre a túnica, isso está profetizado lá nos Salmos. Que seria daquela forma, ou seja, Deus está revelando. As pessoas pensam assim que Deus botou para ser daquela forma. Não, é que Deus está revelando que ele conhece o futuro e que vai ser daquela forma e que ele não vai interferir naquilo. Porque ele não interfere em tudo. Pelas razões dele. Nós temos que notar que, você imagina, um cara como o Hitler, né? O que ele fez com a nação judaica? Se Deus tivesse tirado a vida dele lá no início. Então, muitas vezes, você não sabe o futuro de ninguém. Por que está partindo? Existem pessoas que têm uma vida retinha.
e chega alguém e transtorna aquela vida de tal forma que aquela pessoa de boa se torna uma pessoa ruim. Que ela não seria aquilo se aquela pessoa não tivesse entrado no caminho dela. Então tudo isso Deus conhece lá na frente. Deus, sabe, por isso, a gente tem que pensar numa coisa, gente. Se você consegue ver bondade em Jesus Cristo, pense que Deus também é igual a Jesus Cristo. Tá? Se você consegue ver, como é que você consegue ver maldade num Deus do Antigo Testamento e não consegue ver maldade em Jesus Cristo? Se Jesus mesmo falou, o Pai que está no céu é maior do que eu, não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Que Deus é a luz, não existe nele treva nenhuma. Não existe injustiça em Deus. Ele não pode ser injusto. Simplesmente ele tem um controle da vida eterna. Quem tem um controle da vida eterna pode fazer coisas que você não pode. Pode desligar vidas aqui, porque sabe que eternidade, bondade em eternidade, é uma coisa muito mais magnífica do que essa vida aqui. Por isso que Paulo diz, a presente tribulação não são para comparar com a glória que há de vir. Não existe comparação. Se você sofrer qualquer coisa nessa vida aqui e Deus te colocar na vida eterna e abençoar você, que ele pode fazer isso em vida, já foi provado na vida de Jó, que em vida Jó viveu até a 4ª geração, viu netos, bisnetos, tataraneto, trineto, quinqueneto, não sei mais o que, não sei mais falar sobre o restante, e morreu fartos de dias. Nessa vida. Deus consegue fazer nessa vida. E a vida eterna, que é maior ainda. Ou seja, se Deus quiser, se Deus não vai fazer aqui, ele pode fazer do outro lado. Então não questione o caráter, o amor, a condição de Deus. Mas Deus foi injusto aqui. Deus não pode ser injusto. Deus não existe treva nele. Você que não está conseguindo enxergar a perspectiva do que ele enxerga. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, se Deus fosse louco, né? Então entenda que se você não consegue ver maldade em Jesus Cristo, você não consegue ver maldade em Deus. Porque Jesus é a expressão exata. Ele é a expressão exata do caráter de Deus. Toda vez que Jesus foi questionado, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração de vocês. O homem sempre tinha responsabilidade naquilo. E outra coisa, a carta de divórcio não era para prejudicar. Era para ajudar as mulheres. E para ajudar, Deus muda a circunstância. Tanto que muitas vezes foi profetizado na vida de pessoas que iriam morrer e aquelas pessoas se arrependiam e Deus acrescentava mais anos de vida. Ou seja, para o bem, Deus está disposto a mudar a sua ira. Para o bem. Agora, se aquela pessoa se transtorna, as bondades também se tornam para a ira de Deus, né? Se transtornam. Acaba que aquela pessoa tem... Ele fala, eu tenho promessas para você se você fizer isso. Mas se você fizer aquilo, essas promessas não vão funcionar. É assim que a gente vê o Antigo Testamento. Se me guardares isso, isso e isso, você vai chegar aqui. Mas se não guardar, irmão, tu vai cair na latrina. É o recadinho de Deus. Por quê? Porque Deus tem aqui, tá te mostrando que se você fizer assim, vai ser dessa forma, vai ser bom. Mas ele sabe que o homem, ele segue seus próprios caminhos. Começa a farrear, começa a se engraçar com mulheres, começa a beber, e aí ele transtorna todo o seu destino. Às vezes a pessoa não percebe, você pode estar em qualquer lugar do universo, você pode ser um mendigo, você pode ser quem for, um drogado, você pode ser quem for. O acesso a Deus está aí. E às vezes você consegue um acesso extraordinário que uma pessoa aqui fora não consegue. Olha o que Jesus fala, né? Fala assim, vê as aves do céu, não plantam, não colhem, Deus tem alimentado. Não vale mais você do que as aves do céu? É uma palavra simples demais, tão simples que as pessoas desprezam. As pessoas parecem que gostam de coisas difíceis, né? Gostam de textos no hebraico, no aramaico, no arcaico, no jamaicaico, sei lá. Mas não gosta da simplicidade da Bíblia. Pediu perdão, está perdoado. Se arrependeu de coração, confessou, está perdoado. Não faça mais.
É simples. Aí o ser humano, não, eu tenho que subir a escadaria da pé de joelho. O ser humano começa a colocar coisas que não tem. Quando orar, ore poucas palavras. Aí o ser humano quer fazer um Alcorão, né? Ele quer fazer uma enciclopédia de oração. Não chega, não passa nem do teto da casa. Então o ser humano que dificulta as coisas. Vê as aves do céu, não plantam, não colhem. Deus a tem alimentado. Não vale mais vocês do que as aves? Ou seja, será que Deus se preocupa só com as aves e seres que nem têm responsabilidade do que está fazendo? Você imagina, você tem um louco lá na rua que vive ali, coitado dele, mas ele não tem responsabilidade nenhuma. A mente dele tá nem aí pro dia. Dia e noite para ele, ele não tem as pressões que uma pessoa que trabalha tem, de pagar a conta. Quando você vai ver, você que é o miserável, você que é o desgraçado e não aquela pessoa. Você está aí massacrado pelo trabalho, escravizado, não sabe mais o que fazer, todo dia cansado, sabe, triste, alma batida. Quem é o miserável da história? Aquela pessoa maluca lá na rua, vai lá, toma o seu goró, come a comida ali e tal, e vive. Como se fosse um cachorrinho ali, ó. Vive, vive. Tá livre. E você tá aprisionado. Então, quem é que tá sofrendo? Então, tem horas que a gente tem que tomar a decisão. Eu não vou mais ficar sofrendo. Você sabe que tem pessoas que passam a vida toda deixando as outras governarem a sua própria vida? Você não pode ser louco de tomar atitude assim, loucamente. Mas se algo não tá bom para você, você precisa buscar sua melhora. Você precisa calcular como é que eu vou fazer isso. Eu preciso ter dinheiro, vou começar a juntar aqui. Perseverante. Mesmo que seja pouquinho, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Quando você tiver uma condição, se chega o patrão, me manda embora. Não aguento mais isso aqui, cara. Não aguento. Me manda embora. Pega aquela indenização, pega o seguro-desemprego, descansa um pouquinho, né? Vive bem aquele momento, segura o dinheirinho, não esbanja, e depois já vai atrás de outro. Ah, mas se eu ficar desempregado, cara, existe a possibilidade sim. Mas você tem que calcular. Enquanto você tiver esses momentos em casa aí, descansando do seu seguro-desemprego, faz um bico. Trabalhe na sua casa. É muito mais agradável. E pense no que a Bíblia diz. Mais vale vocês do que as aves do céu. Elas não plantam nem colhem. Deus as tem alimentado. Se você segurar essa palavra, isso é fé. Porque, tipo assim, eu não saí daquela condição de trabalho porque eu queria, não, porque eu sou preguiçoso, não, é porque aquela condição estava me fazendo mal. Só que você tem que calcular, que às vezes você abre mão de uma coisa boa. Tem gente que não consegue ver como é abençoado, tá? Tem o outro lado da moeda. Não consegue ver como está sendo abençoado. Às vezes, ó, trabalho. Você ganha razoavelmente, você trabalha perto, você pega uma carona que te deixa boa na boa, você tem coisas boas. Agora, eu trabalho longe, ganho um mal, trabalho todo dia, não tenho tempo para descansar. Isso é um trabalho ruim? Ah, mas pelo menos você está trabalhando. Gente, eu preciso viver. Eu como para viver, eu não vivo para comer. Eu preciso viver e não sobreviver. E para mim viver, eu tenho que ter saúde, eu tenho que viver as emoções da vida, eu tenho que ver meu filho crescer. Eu não posso abrir mão de coisas, de tantas coisas. Eu posso abrir mão de algum tempo. Eu não posso abrir mão. O meu trabalho é valioso. Quem trabalha direito tem que aprender a valorizar o seu trabalho. Tá? Eu trabalho bem, eu sou um bom profissional. Qualquer empresa que eu entrar, eu vou desempenhar um bom trabalho. Porque eu tenho responsabilidade. Então eu tenho que começar a me valorizar. Tá? Não em excesso. O mercado de trabalho tá ruim, tá. Mas eu não vou aceitar certas coisas. Se aquele trabalho não tá me dando paz, não tá me dando. Porque o trabalho tem que te conceder recursos financeiros, descanso, né?
remuneração que possa te socorrer na sua alimentação, na sua... Eu não posso viver só para pagar conta. E primeira coisa, não se endivide. Segunda coisa, saia do aluguel, tente sair do aluguel o mais possível. Tenha a sua casa, porque você tendo a tua casa, você cata a latinha e come, você não passa fome. Você não tendo casa, fica muito difícil. E como é difícil conseguir a casa própria, né? Comece a guardar um pouquinho. Guarda um pouquinho, quando você for sair da empresa, com aquela indenizaçãozinha, você juntou, você compra um terreninho, você saiu do aluguel. Aí você arruma um empreguinho, mesmo que seja, às vezes até igual o outro lá. Que às vezes eu faço o cálculo, cara, para ganhar o que eu ganho aqui, eu posso ganhar em qualquer lugar. Então já completei aqui 5 anos, vamos fazer um acordinho, pego esse dinheirinho, descanso um pouquinho e vou pro outro, pode ser até igual, né? Mas eu avancei, eu ganhei aquele dinheirinho, eu descansei, sabe? Eu avancei, eu cuidei de mim. Então isso a pessoa tem que raciocinar. Então, tudo isso tem que estar, você tem que estar com a mente tranquila em Deus, com o coração tranquilo, tirando as contas, tirando as dívidas, que isso massacra o ser humano, tá? Isso faz com que o ser humano perca muito da sua vida. E assim, nunca tomar atitude precipitada, se calçar bem, sabe? Se resguardar para você quando tomar uma decisão, tomei a melhor decisão. Você tem que ser um cara safo na vida. Não fazer de qualquer maneira. Tem gente que escuta uma palavra na igreja, aí pensa, o pastor falou isso pra mim. Aí a manhã pede as contas e fica na pior, na pindaíba. Porque ele interpretou tudo errado. Não se pode interpretar assim. Você tem que calcular as coisas, você tem que ser safo, você tem que... Depois que você passar pelo processo, você tem que dizer assim, caraca, eu tomei uma atitude sábia, tomei uma atitude correta. Não aceitava mais aquilo, não dava mais, tá? Tem que cuidar de mim. O resto que se exploda.